Eu instalei um otímetro entre a tomada da impressora FL-SAN e a rede elétrica, e com esse sensor a gente consegue medir o consumo imediato da impressora, né, em tempo real. Então a gente vai ligar, no momento você pode ver, nós não temos consumo algum, mas nós vamos ligar a impressora agora e a gente vai medir o consumo da impressora em estado de repouso, né? Então, ligando aqui a impressora, observe aqui no sensor que deu um pico, depois ele voltou para... ele baixou um pouquinho a tensão e estabilizou em torno de 9 watts, 8.9, né? Então nós não temos nada ainda definitivamente aquecendo na impressora ou mesmo se movimentando. Então a gente vai passo a passo, né? Vamos ligar o aquecedor do bico para que a gente veja quanto é que um aquecedor desse, por exemplo, consome, né? Então vamos aqui em Tools, vamos clicar em Preheat. Ok, deixa eu mudar isso aqui para 10 em 10 graus, né? Então a gente vai incrementar a temperatura do bico até que ele atinja, por exemplo, 180 graus, né? Vamos lá, 200, melhor, 180, né? Que seria mais ou menos 190, que é a temperatura de PLA. Então vamos deixar agora a impressora aquecendo. O nosso consumo de cerca de 9 watts foi para 49 watts. Ou seja, para aquecer o cartucho quente, ou melhor, para aquecer o bico da impressora, o cartucho quente consome cerca de 40 watts. É o consumo normal aí do aquecedor. Então vamos esperar ele estabilizar, mais ou menos quando ele chegar ali em 190 ele deve dar uma estabilizada, o consumo deve cair um pouquinho, né? Então está marcando agora 22, 15, observe que o consumo caiu bastante agora, né? Então, à medida que a impressora for fazendo a manutenção da temperatura do bico, o valor do consumo aumenta, né? Neste exato momento ela teve que simplesmente parar o aquecimento, porque a temperatura ultrapassou o limite que nós traçamos, que seria 190 graus, só que depois que ela estabilizar em 190, o consumo vai cair bastante para cerca de algo em torno de 25, 30 watts, né, que é o valor que a impressora utiliza para poder manter o bico aquecido naquela temperatura, né? Então, resumindo, de 0 até 190, o consumo foi cerca de 40 watts. E depois que ele atinge a temperatura, aí o valor fica variando entre 20, 15, 30 e talvez o valor médio seja em torno de 20 watts, né? Então, esse é o aquecimento apenas do bico. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai resfriar o bico, ok? Então, vou clicar aqui em Close. Estranhamente, eles colocaram essa função. Então, vamos colocar aqui, clicar em Close e simplesmente a impressora vai parar de aquecer o bico, né? Pode ver que o consumo agora ele desceu para 8.3 watts. Ok, então a gente vai mudar agora para cama, né? Hot bed, e a gente vai colocar a temperatura em, sei lá, 100 graus, que é a temperatura de impressão de ABS. Vou diminuir aqui, vou colocar, se a gente estivesse trabalhando com PLA, 60 graus. Ok, o consumo agora foi para 134 watts, né? Quase 135. Lembrando que agora a mesa está 100% do tempo ligada, né? Porque ela precisa atingir a temperatura de 60 graus. E até lá, a mesa vai ficar 100% do tempo ligada. Depois que ela atingir 60 graus, então vai haver uma estabilidade. E aí a tensão, ou, aliás, a energia consumida, né, não vai ser tão alta quanto esse período de pré-aquecimento. Depois que chegar no topo da temperatura que nós definimos ali, o consumo da cama vai diminuir bastante e, consequentemente, o consumo da impressora também, né? Então vamos esperar aí para ela atingir os 60 graus para a gente ver como é que fica a situação. Ok, ela atingiu ali os 60 graus, então
a gente percebe que o consumo máximo da cama girou em torno de cerca de 125 watts, né? Seria o consumo dessa cama, né? Da cama desta impressora. E depois que ela atinge os 60 graus, agora tudo que ela precisa é fazer a manutenção. A temperatura vai ficar relativamente estável, então tudo que a impressora precisa fazer é manter essa temperatura. Observe que o consumo cai e ele fica oscilando o tempo todo, em torno de 40 watts, 50 watts, 77 watts, né? Ele vai ficar oscilando. Então, a impressora já não está mais consumindo cerca de 125 watts que a cama consumiu inicialmente, né? No processo inicial de aquecimento. Ok, então nós ligamos os aquecedores de maneira independente e notamos que o consumo do aquecedor da cama desta impressora é de 125 watts, ao passo que o aquecedor do bico da impressora gira em torno de 30 watts, ok? E o consumo da impressora com os aquecedores desligados é cerca de 8 a 9 watts. Ok, agora que a impressora já resfriou tanto o bico quanto a plataforma, pelo menos ao ponto da gente ter uma ideia e conseguir testar o comportamento dela em termos de consumo. Então, vou colocar aqui para pré-aquecer para PLA e a gente vai acompanhar o processo. Então, vamos aguardar para a gente ver o processo, né? Então, o consumo da impressora agora está em 173 watts, né? Então, observe como ela consome, né, com os dois sensores, ou melhor, com os dois aquecedores ligados. O consumo naturalmente é muito maior. Mas quando ambos os aquecedores atingirem temperatura de destino, o consumo da impressora naturalmente vai cair bastante, né? Então a cama já conseguiu atingir os seus 50 graus e o bico está subindo ainda, vai atingir os 210 graus. Então a impressora atingiu aí a temperatura que nós programamos, né? E agora o microcontrolador vai ficar alternando os aquecedores de maneira que ele consiga manter os aquecedores na temperatura configurada e o nosso consumo vai ficar aí em torno de cerca de 60 watts aproximadamente, né? Então observe que estou com a cama ligada e com o bico ligado. Então o consumo inicial da impressora é muito maior do que o consumo operacional, porque aí as temperaturas já estabilizam no seu topo e a impressora precisa apenas ficar fazendo a manutenção destas temperaturas, né? Então a gente vai colocar para imprimir alguma coisa, porque eu acredito que imprimindo a gente vai ter talvez um resultado um pouco diferenciado, justamente por conta da movimentação dos motores, porque os motores também consomem recursos. Para concluir o nosso teste com a impressora FL-SAM, a gente vai colocar a impressora para imprimir um cubo com PLA. E aí a gente vai ver todos os motores se movimentando, todos os aquecedores funcionando e qual o consumo da impressora durante a atividade, né? Então vou colocar aqui para imprimir, ok, o cubo, pronto. Iniciou-se o processo de aquecimento do bico e da cama. Então nós temos ali já um consumo de 136 watts, né, aproximadamente, 135, 134, enfim. Daqui a pouco a impressora começa efetivamente o processo de impressão.
Ok, eu acho que o que nós já coletamos aqui de informações já é o suficiente para a gente ter basicamente uma ideia de quanto a impressora consome, e nós vimos aí que há uma variação muito grande, porque ora a impressora liga a cama, ora a impressora liga o aquecedor do bico, ora a impressora liga os dois ao mesmo tempo, e gradativamente, à medida que é necessário, ela vai alternando essa ordem, né? E os motores funcionando, enfim, a impressora 100% ligada, funcionando, o consumo gira aí em torno, aproximadamente, dando um chute, né, já que a gente não consegue plotar essas informações, pelo menos nesse momento, de aproximadamente aí uns 120 watts, 100 watts, 90 watts, enfim. Você pode fazer a avaliação também, né, baseado nesses dados que nós acabamos de colher. Enfim, aproximadamente, eu acredito que 100 watts de consumo, 110 watts de consumo, é uma base bastante conservadora para ser considerada enquanto a impressora está trabalhando 100%, né? Ou seja, imprimindo, se movimentando, enfim, mantendo os aquecedores. Então é isso. Eu acredito que o consumo médio dessa impressora é cerca de 100 watts. Ok, agora nós temos uma Artillery SW-X1, que é uma impressora que possui uma cama baseada em corrente AC e que tem uma alta performance, né? Então, na primeira impressora vocês viram como foi o consumo. A gente vai testar agora se há alguma diferença quando a gente utiliza uma outra impressora. Naturalmente haverá, porque de uma impressora para outra você vai encontrar fatalmente, dependendo das especificações técnicas dos aquecedores, diferença em termos de aquecimento, em termos de performance e, consequentemente, em watts consumidos, né? Então, vou ligar agora a impressora e a gente vai pegar qual é o consumo inicial dela. Ok, nós ligamos agora a impressora e ficou basicamente dentro da faixa comum de consumo da outra impressora, né? Ficou um pouquinho mais alto o consumo, tá dando 9,9 watts, né? Mas a outra deu cerca de 9 watts, 8,5, muito parecido, né? Então agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar para aquecer o bico, né? Ok, a gente vai colocar 190 graus, que seria a temperatura de impressão do PLA, ok? Então vamos lá, 190 graus, ok. Beleza, já está aquecendo. Vamos acompanhar aqui o processo. E nós temos aí um consumo de aproximadamente 69 watts, ou seja, o aquecimento desse cartucho está consumindo mais energia, está exigindo uma potência maior do que o cartucho quente da impressora FL-SUN. Né? Então nós já pegamos aqui a primeira diferença, o consumo inicial de aquecimento do cartucho quente foi bem maior.
Então vamos aguardar até que ele atinja a temperatura para a gente ver como que fica depois que ele estabilizar na temperatura, né? Então chegamos aqui e agora a impressora está reduzindo a temperatura porque avançou demais, né? Então vai dar lá os 190 graus. Aqui está consumindo cerca de 9,5 watts. Depois que ele baixar a temperatura, naturalmente o consumo vai ser um pouco mais elevado, conforme já está acontecendo, né? Fomos a 20 watts, 24, 27, 28, 32, 36. E aí nós temos esse consumo diferenciado, né? Já que o aquecedor ele não vai ficar ligado 100% do tempo, né? O microcontrolador vai ficar de maneira intermitente, ligando e desligando o aquecedor para poder tentar estabilizar a temperatura. Ok, beleza. Então, nós gastamos aí cerca de 75 watts aproximadamente, né? Se não me falha a memória, para aquecer o bico da impressora. Ok, então vamos voltar lá e a gente vai mudar, ao invés de aquecer o bico, agora a gente vai colocar para aquecer a cama. Ok? Então, agora a temperatura, aliás, o consumo em watts estabilizou, 9,6. A gente vai mudar aqui para bad e a gente vai colocar 100 graus, né? Que é a temperatura de impressão de ABS da impressora. Ok? Vamos colocar aqui. Neste exato momento a temperatura... Opa, foi até demais, né? Vamos colocar aqui 110 graus. Melhor, 100 graus. Ok. E nós temos aí um consumo absurdo, 548 watts. Isso, vamos lembrar aqui que essa cama ela é aquecida com corrente AC. Ela não é aquecida com corrente DC. Então eu já esperava que houvesse um consumo maior, mas aqui nós temos uma situação bem atípica onde o consumo é muito maior, né? 546 watts é muita coisa, 547, comparado a outra cama, que deu cerca de aproximadamente 120, 130, 140 watts, é uma diferença substancial. Claro que a performance desta cama é fenomenal, é infinitamente melhor que a performance da outra cama, mas em contrapartida, o consumo dela também é bastante superior, né? É razoavelmente superior. E aí você pode ver, 544, 545, é um consumo muito alto. Na minha opinião, ela consome realmente muita coisa. Ok, nós atingimos aqui a temperatura teto e agora a impressora, tudo que ela precisa fazer é estabilizar a temperatura no teto máximo, né? E nós temos aqui uma variação de 45, 32, 45, 103, 126, 148, 206 watts, 291, 286, ou seja, mesmo para manter a cama aquecida, essa impressora ela consome bastante energia, né? Então eu poderia dizer aqui que a média de consumo dessa impressora geraria, dando um chute, em torno de uns 200 watts por hora, né? Então vamos fazer o seguinte, agora a gente vai colocar os dois aquecedores ligados ao mesmo tempo para a gente ver como é que fica. Ok, agora a gente vai colocar para imprimir o PLA, só para a gente ter uma noção de como ou qual é o consumo da impressora quando ela estiver aquecendo tanto a plataforma quanto o bico e movimentando seus motores, né? Vou colocar aqui em clip, em print, deixa eu ver o que mais eu tenho aqui, o cubo, colocar confirmar, e agora a impressora vai começar a aquecer. E nós teremos aí uma situação bem diferente, né? O bico aquecendo, nós teremos também a plataforma aquecendo. O consumo dela já subiu, né? Foi para 74, 75, enfim, 76.
Conforme você pode observar, o consumo em watts da impressora é bem inferior do que quando nós fizemos um ensaio aqui com a cama a 100 graus e o bico a 200 graus, né? Então, o que me leva a acreditar que o consumo da impressora quando imprimindo ABS é muito maior, é tremendamente maior, né? Então a gente vai fazer esse teste como se nós estivéssemos imprimindo ABS e aí a gente vai ter uma noção de qual é o consumo, né? Já que imprimindo com PLA, o consumo dela caiu bastante. Nós temos aí uma situação de cerca de, no máximo, 60 watts, né? 59, 57, 56, 60, 58, e fica variando de acordo com a necessidade, né? Daqui a pouquinho a velocidade aumenta, talvez a gente ganhe ou consuma 1 watt ou 2 a mais, enfim, mas a princípio o teto foi esse aí que você está vendo, né? Então, imprimir com PLA tem sido, em termos de consumo de energia, aparentemente mais econômico do que imprimir com ABS. Agora nós tivemos um pico de 113, 123, 135, mas ainda assim, ainda está bastante equilibrado quando comparado com os testes que nós fizemos com a FL-SUN, né? Já que o teste que a gente fez com a FL-SUN foi com temperaturas em média muito baixas, né? Agora ele ligou um cooler muito forte, nós temos aí um consumo de 125, 140, 139, né? Variando bastante, mas a gente vai fazer um ensaio também, como se a gente estivesse imprimindo o ABS, né? Vou colocar mesmo estando imprimindo com PLA, porque eu não tenho um ABS aqui. A gente vai jogar uma temperatura lá em cima, 135 graus no bico com 100 graus na cama, né? Eu posso fazer isso inclusive agora, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo mudar aqui a temperatura. Eu acredito que não dá para fazer, ao menos aqui nessa impressora, né? Eu pausei a impressão. Deixa eu ver se eu consigo mudar isso aqui. Vamos lá, vamos botar mais temperatura aí na cama. Vamos colocar a cama para 100 graus, né? Observe como o consumo aumentou bastante. Tá 100 graus. Agora eu vou colocar o bico a 235. Peraí. 220. 225, 230, 235. Olha como o consumo da impressora aumenta. Evidentemente, ela ainda não bateu o teto. Claro que essa impressão vai ficar estragada, né? Com essa temperatura alta imprimindo PLA, boa coisa não vai ser. Mas agora é como se nós estivéssemos imprimindo ABS. Deixa eu voltar aqui à página inicial para a gente ter uma certeza do que a gente está falando, né? Já está marcando ali no bico 230, a cama está marcando 89 graus. Vamos esperar ela bater 100 graus para a gente ver no que vai dar. Provavelmente o consumo vai diminuir, mas você pode ver que o consumo foi estratosférico, né? Quando eu ativei aqui a temperatura mais alta, o consumo bateu lá em cima, em 600 watts. Deixa eu bater aqui os 100 graus na cama, que aí a gente consegue ter uma realidade melhor, né? 99, agora ele vai ter 8 watts, 333 watts, 447, 510, ok? Você percebe que definitivamente imprimir com ABS eleva muito o consumo. Os testes foram realizados com uma impressora aberta. Naturalmente que, em se tratando de temperatura alta, definitivamente isso influencia e muito. Então, muito provavelmente o consumo será menor com uma impressora fechada. De qualquer forma, nós tivemos aí uma base excelente para a gente ter uma ideia, mais ou menos, de quanto consome uma impressora 3D, né? E ficou bem claro que de impressora para impressora o consumo muda bastante, e de material para material, de temperatura para temperatura, enfim. O que nós podemos fazer é utilizar uma base de cálculo de aproximadamente 250 watts, né? É claro, dependendo do que você for imprimir, vai custar muito menos do que isso, ou vai consumir muito menos que isso. Não dá para dizer com muita precisão o consumo exato da impressora, porque de impressora para impressora varia. De tipo de material para tipo de material varia. De temperatura para temperatura também varia.
Ainda é necessário levar em consideração se a impressora é aberta ou fechada. Enfim, tudo isso são fatores que influenciarão no resultado final. De qualquer forma, os ensaios que nós fizemos aqui já dá para você ter uma base razoável de qual o consumo de uma impressora 3D, que em geral fica aí em torno de 200 watts, 250, né, sendo bastante conservador. E menos do que isso até dependendo do material que você estiver imprimindo. Agora, evidentemente, o ideal é você ter um otímetro ligado à sua impressora para que você tenha um valor preciso, para você saber exatamente qual o custo que ela vai gerar para você. Porque para estimativa, esse valor de 200 watts, 250 watts, é até válido, mas na prática, realmente você precisa testar para saber quanto de fato a sua impressora está consumindo.